dia, gente. Bom dia, meus amores. Como estão? Hoje falaremos sobre autoestima. Como vocês têm melhorado a sua autoestima? O que você faz para melhorar a sua autoestima? Quando a gente pensa em autoestima, quando a gente fala de autoestima, a gente logo imagina alguém poderosa, uma imagem externa, beleza, uma pessoa perfeita, um corpão. Não é isso? Só que quando falamos de autoestima, estamos nos referindo ao todo, ao contexto. Essa imagem, essa autoimagem, esse autoconhecimento que adquirimos, essa crença desde criança. A nossa criança interior está muito relacionada à imagem que foi projetada no nosso inconsciente, principalmente nessa nossa primeira fase, que a gente só olha, né, a criança até os 5, 6 anos, só olha para o seu umbigo. Então, como essa imagem que os nossos principais professores nos colocaram na nossa vida, que são os nossos pais, essa imagem vai criar na nossa mente, no nosso inconsciente, vai reverberar, criando crenças, vai projetar uma imagem interna de como a gente se enxerga, qual é a imagem que a gente se vê. Que essa imagem pode ser distorcida, dependendo das crenças que foram colocadas naquela criança. Então, quando falamos de autoestima, estamos falando de autoconfiança, estamos falando de tudo que a pessoa, da imagem que a pessoa, da autoimagem que nós nos moldamos, nos criamos. Nós falamos muito na tabela, nos estudos da neurociência, da frequência vibracional, que está muito relacionada à autoestima. O Dr. David Hawkins, ele relacionou a autoestima com os padrões primitivos da zona de conforto, os padrões que estão relacionados ao instinto, é instintivo. Por exemplo, quando a pessoa está vibrando num nível de vergonha, ele fez um teste cinesiológico, que quando a pessoa está num ambiente, numa festa, vibrando nesse nível da vergonha, que é um nível baixíssimo de 20 Hz, a pessoa está nula, ela não é vista nesse ambiente. Para que a gente se torne pessoas magnéticas e exale essa autoestima que já vem da nossa vibração, é necessário estar num nível acima de 200 Hz, que é acima da coragem. A coragem, ela nos traz um magnetismo e uma autoestima que vai transformar a nossa vibração em autoconfiança em como as pessoas vão nos olhar. Eu convidei a especialista, terapeuta especialista em autoestima, terapeuta Gabriela Baré. Inclusive, eu já fiz um tratamento, já comprei cursos e já fiz tratamento com ela, uma ótima referência profissional de EFT. E a autoestima, a gente consegue desenvolver, mesmo que você tenha uma baixa autoestima, nós conseguimos desenvolver ao longo da nossa vida. Como? Treinando o nosso cérebro, que o nosso cérebro é malhável. E nós conseguimos desenvolver através dessas terapias e trabalhando essas crenças limitantes, que as experiências da nossa vida nos molda, nos cria, nós podemos baixar nossa autoestima. E eu acredito que a autoestima, ela está relacionada a todas as áreas da nossa vida. A nossa área profissional, aos relacionamentos, às amizades, os relacionamentos que nós vamos escolher. Quais relacionamentos eu quero ter para mim? Se eu estou com alta autoestima, eu vou selecionar, eu vou conversar e vou ter pessoas ao meu lado que estão também ressoando essa frequência de amor próprio. O amor próprio, ele é fundamental, essencial para qualquer área da nossa vida, para que a gente desenvolva o nosso potencial, para que a gente desenvolva o nosso magnetismo, para ter confiança, para se sentir segura, né? Seguros, autoconfiantes em tudo que a gente fizer. Então, no nosso trabalho. Então, isso é essencial. Eu acredito que a autoestima e empoderamento, ele é essencial para conquistar qualquer coisa nas nossas vidas. Então, eu vou chamar agora essa maravilhosa
para falar um pouquinho mais, né, sobre autoestima. Gabriela. Bom dia, Gabi! Bom, Maravilhosa! Cadê você? Me manda de novo o convite. Eu acho que a Gabi entrou e saiu. Estou enviando agora o convite. voltou? Voltou, bom dia! Bom dia, boa Gabi, eu terça. vou pegar o fone de ouvido que está bem baixinho aqui. Tá. Ah, ligação, calma aí. Deixa eu só conectar esse fone aqui. Se a gente consegue se escutar melhor. Já estava fazendo uma meditação para começar bem o dia. Ele tá baixinho aqui. Pronto. Me ouvindo bem? Melhor? Será que o pessoal está ouvindo? Só escrevam aqui, gente, se vocês estão nos ouvindo. Rodrigo, pessoal que entrou aí, dê um sinalzinho. Olá, bom dia. Quem ficar até o final vai ganhar um presentinho para elevar a sua autoestima. Alguém me dá um sinal? Tá tudo bem? Estão ouvindo bem? Não sei se a minha voz normalmente pode ser que fique baixo, tá? Aí eu posso colocar o fone. É pelo celular mesmo. Uhum. Agora eu estou te ouvindo bem. Eu posso contribuir para vocês hoje? De que forma que eu posso agregar aí para a vida de vocês? O pessoal pode fazer pergunta também? Claro, podem participar. Vai ser um... Ouve bem, Rodrigo? Ah, então tá. Estão ouvindo bem. Podem fazer perguntas, interagir, participar, tá, gente? A Gabriela, ela está... Como está em São Paulo, Gabi? Morando em São Paulo agora, né? Uma nova vida. Sou gaúcha, né? Mas tô morando nesse momento em São Paulo. Fazem, na verdade, alguns meses, né? Que eu vou e volto. Estou fazendo uma nova adaptação aqui. É uma realidade um pouquinho diferente, né? De onde eu morava, que, enfim, lá interior. É uma cidade grande, enfim, então... Nossa, se adaptando. Então, gente, a Gabriela... Nós somos conterrâneas, né, da mesma cidade, de Farroupilha, e eu conheci a Gabi atendendo, trabalhando na mesma clínica em Farroupilha, né, e eu participei de alguns processos também, de consagrações junto, né, e terapias, cursos que eu fiz, e me ajudaram muito na autoestima, porque a autoestima é essencial e a gente pode desenvolver, né, mesmo que alguma situação da nossa vida nos deixou com baixa autoestima, a gente consegue resgatá-la. E isso é essencial para que a gente consiga prosperar, né, Gabi? E fluir em todas as áreas da nossa vida, porque a autoestima, ela está ligada a todas as outras áreas. Inteiramente ao nosso amor próprio. Eu costumo usar aquela analogia de que do avião, né, da máscara. Se nós não colocarmos a nossa máscara primeiro, nós não vamos conseguir auxiliar o outro. Então, se não tiver autoestima, se você não tiver, você não vai conseguir passar e ajudar as pessoas, né, ao seu redor. Então, eu gostaria que a Gabi se apresentasse para vocês e falasse, pudesse contribuir um pouco, né, nesse quesito tão falado hoje. Eu recebi muitas pessoas, pacientes que no decorrer da vida, das situações, no dia a dia, na zona de conforto, acaba perdendo a sua autoestima, seja pelo trabalho, né, por dificuldades no dia a dia, financeiro, relacionamentos que acabam né, deixando essa nossa autoestima baixa. Então, Gabi, pode ficar à vontade, pode se apresentar e falar um pouco sobre esse assunto. Tá bom.
Vou a tua fala para mim, tá? Eu tô ouvindo que picado, não sei se as pessoas também tá assim, mas eu consegui te entender. Então eu vou só me apresentar um pouquinho aqui, pessoal. Já fazem 9 anos agora, nesse ano, que eu atendo, né? Eu sou coach e terapeuta, e o meu foco ele é bem a autoestima da chegam até mim, né? Tanto homens como mulheres, mas normalmente são mais mulheres que acabam procurando isso. Só que as pessoas acabam vindo, né? Quando nós falamos sobre autoestima, normalmente a pessoa tende a associar, né, com a nossa aparência física, com a beleza, né? Ai, autoestima. Então, não, minha autoestima tá maravilhosa, minha autoestima tá boa. Só que a autoestima é profundo que isso, muito mais profundo. A maioria das pessoas tem fragilidades, eu diria que todas, porque até hoje, dos atendimentos que eu realizei, eu posso falar que talvez 99 tem que as pessoas não associam. Então, primeiro a gente precisa entender, né, que a autoestima ela é a nossa maior base da vida. E por isso que eu sou defensora desse tema, por isso que eu amo falar sobre a autoestima, né? Não é apenas aparência física. E até para isso eu quero trazer um pouquinho assim da minha história, que vocês possam entender, né? Porque lá, antes de eu começar nessa busca de autoconhecimento, desenvolver mais, entender sobre esse tema, se as pessoas me falassem, ai, como é que tá a tua autoestima? Né? Não, minha autoestima tá maravilhosa, eu diria tá tudo bem, sabe? E na medida que eu fui percebendo os desafios, as dificuldades que se apresentavam na minha vida, e que eu fui entendendo o que era essa base tão profunda, é que eu disse, poxa, minha autoestima não tá nada bem, né? Assim, de passar por situações que eu acho que todos os pilares da minha vida faltava olhar para isso, né? Faltava perceber essa questão da minha autoestima. Então, gente, a autoestima ela é uma base, bem como quando, por exemplo, um engenheiro, um construtor vai construir uma casa, a gente sabe que para aquela casa ficar bem estruturada, né? Nós precisamos ter os pilares bem formados, né? Ter uma base só. E a autoestima nada mais é do que isso na nossa vida. Se nós não temos essa estrutura, nós vamos crescendo, né? E os desafios vão surgindo. Desafios no meu dia a dia, carreira profissional, né? Então, beleza, a aparência física, já naquela época, na verdade, eu sempre queria mudar alguma coisa em mim, né? Isso já é um grande indicador, porque o tempo todo eu quero modificar, eu quero estar sempre diferente, eu quero fazer alguma coisa diferente na minha aparência, no meu cabelo, no meu corpo. Eu nunca estou satisfeita, né? Ficava sempre aquela sensação, eu quero mais, eu tenho que mudar, eu tenho que ser diferente. Então, já ali é ponto para a gente identificar, tá? Mas, por exemplo, pessoas que têm o sentimento que é muito recorrente e frequente, né? De suficiente, de não sentir capaz, dificuldade de se expor, pessoas que se sentem isoladas com frequência, né? Solidão, com muito medo, né? Que não conseguem se posicionar nas relações, que não conseguem falar não, que não conseguem se sentir seguras de si mesmo, que isso eu acho que é o estopim, assim, fala de autoestima. É a insegurança, principalmente nas mulheres, né? Da mulher não se sentir segura com relação à vida dela, com relação aos relacionamentos, com relação ao que ela tem que fazer. Então, o que eu percebo é que muitas acabam ofuscando o nosso brilho, porque nós somos brilho em essência, né? Nós somos uma joia rara, um diamante, ou sei lá, que você associa com algo muito grandioso, né? E realmente nós temos incrível, maravilhoso. Só que ao longo da vida nós vamos nos deparando com situações que nós vivemos e vivemos no passado, vivemos agora, né? Estamos vivendo, e que sim, isso faz com que a gente acabe vendo o potencial, o poder que cada um de nós tem, né?
Então, como a Lene falou, a autoestima ela não é construída hoje, nesse momento. Hoje você pode fazer coisas que vão te ajudar, que vão fazer você se sentir melhor de uma forma instantânea. Por exemplo, quando você passa num concurso, quando você ganha mais dinheiro, quando você troca de carro, quando você, sei lá, vai pro shopping e compra um monte de roupa, quando você faz um botox, quando você faz algum procedimento estético. Então, isso vai contribuir para que você se sinta melhor, tá? Mas aí você tem que perceber se essa sensação de estar feliz, de estar completa, de estar segura, é algo que você sente momentâneo e que dali de uns dias talvez aquilo já começa a voltar, né? Os sentimentos que você tinha que não são bons, digamos, né? Negativos, de tristeza, sei lá, depressão, desânimo, você não consegue estar se sentindo o suficiente, capaz com você mesma, né? Então, normalmente, as coisas, as situações externas acontecem de uma forma momentânea, que vão melhorar, mas, na medida que o tempo vai passando, você volta para aquele quadro, digamos, mais negativo, né? Associado à nossa mente, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que vão te puxando para trás, e aí sim é necessário avaliar o que está acontecendo comigo, né? Por que eu me sinto dessa forma? Por que normalmente eu tenho nutrido mais pensamentos negativos? Por que eu não estou saindo de onde eu estou? Há quanto tempo eu permaneço nessa situação? O que me impede de seguir? Então a gente começa a fazer algumas indagações, né? E nos avaliar, né? Porque, primeiro, como eu falei, antes de tudo isso, a gente tem que entender que é necessário ter o autoconhecimento, que é o que a Lene está trazendo aqui para todos vocês, para a gente se conhecer mais, para a gente entender o porquê que eu estou numa situação desconfortável, né? Então a gente vai se conhecer pouco a pouco. Você está me ouvindo bem, Lene? O pessoal tá me ouvindo? Tá dando uns cortezinhos também na. Tá. Tá. Não tem ter o corpo perfeito, mas sim com a sua verdadeira essência. Quando a gente consegue, né, encontrar o nosso propósito também, a nossa verdadeira essência, a nossa autoestima automaticamente ela eleva. Por quê? Se eu estou vibrando na alegria, na coragem, nessas frequências elevadas, né, me sentir, é automático a gente se sentir poderosa, a gente se sentir completa, realizada, feliz, né? A aceitação. Eu acredito que está muito relacionado também à aceitação. A gente se amar, né? Aceitar do independente do externo, da aparência. É claro que vai moldar todo esse externo, mas para contribuir, né? Mas não é o principal. O principal vem da nossa essência, né? Vem lá da criança, da nossa autoimagem, de como a gente se vê no mundo, da maneira que a gente se aceita e se ama, em primeiro lugar. Para depois a outra pessoa, a gente vai passar essa autoconfiança, né? Esse amor próprio para as outras pessoas. Então, ela está até no emprego, se a pessoa não está se sentindo confiante com alta, né? Com uma boa autoestima, ela não vai passar confiança, não vai passar confiança para os seus funcionários, para os seus clientes e para todas as pessoas que estão ao seu redor. Muitas situações traumáticas na nossa vida, né, faz com que a gente perca a autoestima. Mas quando a gente tem consciência disso, que a gente pode treinar o nosso cérebro todos os dias, que é maleável, né, esse cérebro com exercícios, com frases de afirmação, com esse empoderamento, a gente consegue trabalhar esse externo, né? Essa nossa imagem exterior também, para conseguir elevar.
porque eu tenho recebido muitas pessoas com baixa autoestima. E isso acontece muito quando a pessoa baixa o nível da frequência, quando entra numa depressão, como você falou, né? Quando baixa a frequência para tristeza, quando teve situações negativas. Eu acredito que lá na nossa infância, a criança, como ela aprendeu a estar no mundo, né? Qual é a imagem que nosso pai, nossa mãe, a crença, o que a gente acreditou que era desde criança. Então, tem pessoas que estão com baixa autoestima quando a gente termina um relacionamento. Então, é todo um trabalho que deve e pode ser desenvolvido, né? Sim, Lene, é importante isso que você falou agora, que nesse momento as mulheres, os homens que estão nos assistindo, se identificam com alguns pontos, né, daquilo que talvez eu fui aqui, você foi falando. Muitas vezes eu sei que as pessoas acabam se culpando por estarem assim. Nossa, mas, por exemplo, as pessoas até me elogiam, falam o quanto eu sou capaz, eu tenho potencial e eu não sinto isso. Ou ainda, poxa, minha vida é tão legal se eu olhar para as coisas que me acontecem, eu tenho um bom emprego, um bom relacionamento. Mesmo assim, eu sinto que está faltando. Por quê? Porque nunca é, assim, não dá para relacionar apenas com o externo. O externo vai ser um reflexo, né? Quanto mais eu estou bem internamente, de uma forma automática, eu vou tender a me cuidar mais do externo, seja através de exercício, de saúde física, alimentação, de fazer exames periódicos, né? Então, isso vai ser uma consequência. Gente, é importante vocês saberem o seguinte, que essa base que nós estamos falando aqui, ela realmente inicia na nossa infância, tá? Começa lá atrás, quando nós éramos crianças, e os nossos pais ou seus cuidadores, né, que muitas vezes não são pais, a forma como eles te trataram, porque a criança ela precisa ser preenchida naquela fase de amor, de reconhecimento, de validação. Precisa disso para ela crescer de uma forma saudável, para que ela se veja de forma positiva, para que ela se sinta amada. E o que acontece? Muitos e muitos, assim como foi na minha vida e com certeza na vida de cada um, nós vamos passando por experiências com esses cuidadores, com os nossos pais, que vão acabar afetando a forma como nós nos enxergamos ou como nós nos sentimos, tá? Então, vamos supor que você foi uma criança, pegar uma situação, né? Que, assim, a mãe sempre criticava, que tudo que você fazia nunca era o suficiente. Sabe? Seja fazer um bolo, limpar a casa, qualquer coisa, a sensação é que você nunca fazia certo, né? Então, aqueles pais que foram críticos demais, que compararam negativa criança com outras pessoas, muitas vezes eles fazem isso dando que é algo bom, né? Mas para a criança reverbera de uma forma negativa, tá? Então, talvez você possa ter vivenciado com amigos, colegas, tá? Sentimentos de abandono. Não que os seus pais te abandonaram, mas aquela criança que talvez cresceu muito sozinha, que não teve com quem brincar, que sentiu muita solidão. Todos esses sentimentos de rejeição e de abandono, eles vão gerar no nosso inconsciente um sentimento de insuficiência e de não merecimento. Isso acontece de uma forma automática, você querendo ou não. Então, por isso que é necessário avaliar o seu passado, né? E muitas vezes realmente vai precisar de terapêutico mais profundo, significar essas memórias, ressignificar as situações que ocorreram, porque ali você teve uma certa não aceitação com você mesmo, né? Você guardou sentimentos de abandono, de rejeição, de inferioridade, de crianças que muitas vezes na escola se sentem inferiores, que são comparados com os colegas, que não se sentem capazes, né? Que se sentem não, tá? Ou ainda críticas que realmente você recebeu, a forma como te contaram que você é e você acreditou. Então ali a gente tá formando essas crenças, né?
Nós vamos dando significados negativos, nós vamos internalizando pensamentos e sentindo emoções. Lembrando, nós somos 95% emocional. Então, se nós vamos reprimindo várias situações, memórias do nosso passado, lá da nossa criança, no nosso inconsciente, isso está reverberando hoje na sua vida. Por isso que você se cobra demais, por isso que você não sabe se... Por isso que você se anula em muitas relações. Então, normalmente, a raiz vem da nossa infância, tá? E eu falo isso com muita convicção, porque já há centenas, sei lá quantas e quantas pessoas passaram por mim, e na medida que eu chegando, que eu vou fazendo esse trabalho, sempre vem questões adolescência e infância. E é onde a gente constrói como se fosse essa joia, né? Então, nós precisamos ressignificar o que aconteceu, né? Remover esses pensamentos, remover as sensações. Eu tive muita experiência também, né, na minha infância, como isso reverbera hoje nas nossas vidas. Eu também tive uma mãe extremamente autocrítica, então nunca estava suficiente, né? Eu tirei 8, aí fulano tirou 9 no colégio. Isso, pequenas coisas que a criança não vai se sentindo autossuficiente, não vai se sentindo acolhida, vai interferir nessa nossa autoestima. Então, é importante trabalhar isso e ter intencional para conseguir significar e despertar a nossa verdadeira autoestima. Porque tudo está lá, né? É como que hoje eu me cobro demais e eu trabalho muito isso em mim, porque nunca sinto que eu estou fazendo o suficiente. Por quê? Porque aquela sensação de que eu posso fazer mais, que eu posso fazer melhor, que gera uma culpa, uma frequência vibracional de 30 Hz, que é muito baixo, né? Essa culpa vai trazer um sentimento de não merecimento também, que também está relacionado à autoestima. Então, para vocês verem como isso como reverbera a nossa vida inteira e o nosso inconsciente, esses 95% das emoções que ficam lá no inconsciente. Então, para a gente trabalhar o nosso inconsciente é preciso de muito treino, né? Muita técnica, muita terapia para conseguir trabalhar o que nem nós não sabemos, se tornar consciente do inconsciente. Do que aquela criança sentiu, mas hoje o que aquela criança sentiu, porque era o momento da consciência dela, daquela imagem que ela estava criando, né, mesma. Então, é isso, é a gente trabalhar. Hoje eu, como adulta, eu trabalho muito isso, porque parece que eu nunca estou sempre me autocriticando. Preciso sempre fazer mais e mais e mais, porque a sensação de não estar sendo suficiente. E vem tudo de lá, né? Vem tudo da nossa infância. Eu no passado me sentia dessa forma, Aline, profissionalmente, né? Porque tem vários níveis. A gente pode se sentir assim com pessoas, dia a dia, na profissão, por exemplo. Eu tinha a sensação, claro, né? Do profissional, se eu voltar mais na minha linha do tempo, era com relacionamento, com várias situações. Hoje eu estou curada disso, né? Então eu sou muito grata, mas assim, o que acontecia? Eu ficava com aquela sensação que eu tinha que estudar sempre mais, fazer sempre mais, e por mais que eu fizesse 300 mil cursos, formações, nunca era suficiente, sabe? Parecia que eu nunca estava segura o suficiente em poder fazer uma live, poder dar uma palestra, o que for. E aí, poxa, mas que interessante, né? Porque parece que eu sempre tenho que desenvolver o meu lado intelectual. Na verdade, não é isso, gente. Então, assim, nós precisamos estar atentos às nossas emoções, porque são elas que vão comandar a nossa vida, vão fazer a gente ter escolhas, decisões, né? Você tem essa sensação com frequência, não é algo normal, não é algo normal. Podemos moldar a nossa mente, podemos ressignificar o que está desencadeando isso em você, porque às vezes o que a gente aprende, que isso também é interessante, né, Helene? Ai, parece que eu tenho que fazer tanta força para mudar isso, eu tenho que ser tão positiva que é até desgastante. Né? Eu ficar ali pensando, nossa, eu sou capaz, não, eu vou conseguir, se torna até desgastante. Então, primeiro eu sempre falo, primeiro a gente tem que limpar o que é negativo.
Porque são essas raízes, essas ervas daninhas que estão ali na nossa mente, sendo um acúmulo gerando essa sensação hoje. Então, na medida que a gente vai fazendo isso, que no meu caso eu uso a AFT, né? Para remover, ressignificar esses pensamentos e essas emoções, as memórias, automática, você vai perceber que não vai precisar de esforço, né? Dia a dia. Eu tenho que me controlar porque eu sou capaz, porque eu sou suficiente. Então, a gente não precisa ficar nessa frequência, sabe? O tempo todo. Como você falou, nós podemos mudar a nossa autoestima. É uma coisa que a gente aprende, né? Que a gente aprende. Mas quando Sim, a gente... porque é muito desgastante. É muito desgastante. Aprende. Sim, porque assim, a gente sabe que ser Deu um corte positivo, aqui. né? Assim, Nossa, sabe, eu consegui aprender. que tem que ser positivo. Só que o problema é que o tempo todo você tem que ficar ali forçando a tua mente, não, eu sou capaz. E aí não adianta mentir para você mesmo. E você sabe que o que está dentro de ti não é aquele pensamento que você tenta encobrir, sabe? Não é? Então, assim, é interessante sim, tá? Quem está nos ouvindo, que sente sentimentos de incapacidade, de insuficiência, perfeccionismo demais, autocobrança, que mais? Relacionamentos que você se submete a ficar e não tá feliz. Você não sabe dizer não para as pessoas. Você se anula com muita frequência, tá? Timidez em excesso. Pessoas que não conseguem falar em público, que não conseguem se expor, tá? Então, tudo isso... Ou aquela pessoa que no trabalho, né, não consegue se posicionar, que sabe que talvez poderia estar num nível muito melhor, está crescendo muito mais, está ganhando mais, mas porque, de certa forma, ela não sabe se vender, ela não sabe se posicionar, ela não sabe se colocar nas situações, né? Ou seja, ela deixa de ser quem ela é, o potencial que ela tem, né? Então, a gente vai realmente avaliando no nosso dia a dia. Esse é o convite que eu quero trazer para vocês. Em que áreas da vida de vocês percebem que está faltando algo que você sabe que poderia melhorar mais? Sabe? Que você poderia avançar mais, que a tua vida poderia estar melhor se você fosse assim, se você fosse, sabe? Na verdade, nós já somos isso. Só que as nossas experiências, as nossas crenças realmente nos limitam. Então, é necessário cada um olhar para a sua vida e avaliar, né? O que que a gente está falando tudo isso para trazer consciência, porque daqui a pouco a pessoa já vai sair daqui entendendo, nossa, então, talvez, quer dizer que lá quando a professora na minha infância riu de mim na frente de todo mundo, ou falou que eu não consigo, isso afetou a minha autoestima? Sim, isso fica reprimido, tá, gente? É muito simples, na verdade, você avaliar. Olha só que interessante. Sim. Tudo que você viveu no seu passado, tá? Vamos lá. As experiências que você passou, se você avaliar a sua infância, adolescência, ou as mais marcantes, quando você lembra daquilo, agora, tá? Quando você acessa aquelas memórias, aquelas situações, nesse momento, sendo verdadeiro com você, vem ainda algum desconforto? Você sente uma espécie de tristeza, de raiva, de medo, insegurança, alguma sensação física? Pronto, tá aí a resposta, tá? Agora, imagina quantas situações foi vivendo e que muitas vezes até a gente, né? Muitas vezes a gente nem lembra e que ficaram ali, digamos, soterradas, né? Que a gente abafou para passar pela vida e dizer, não, tá tudo certo. Só que nem sempre tá tudo certo, né? Então, cabe a cada um de nós a isso e fazer o que é necessário fazer. Mudar plenamente, 100% nosso quadro emocional. Nós podemos mudar isso, Podemos. tá? Uhum. Eu sou a prova E disso. Eu sou a prova. Claro que assim, não foi da noite. não, É uma não. construção que a gente vai fazendo. Constante, né? O É você autoconhecimento é querer, né? constante. Oi? O autoconhecimento Oi? é constante. Oi, Leli? Então, a gente vem. O autoconhecimento é constante. A gente aprender a se amar. Não tá bem? Travou? Deixa eu tirar aqui do Wi-Fi.
Acho que agora melhorou um pouquinho, né? Eu tirei do Wi-Fi. Melhorou um Não pouquinho, porque sei. eu Travou? tava bem difícil, eu não tava conseguindo te Então, ver, mas... isso, o autoconhecimento é constante. Para a gente conseguir trabalhar e ressignificar, né, exige uma readaptação, né, uma resiliência para a gente conseguir transmutar essas emoções, né, baixas para seguir para o nível da coragem, do empoderamento, porque o nosso pensamento, tudo que a gente guarda, a neurociência fala de 60 a 120 mil pensamentos por dia. Desses 1000 pensamentos, 5 vezes mais negativo. Por isso que grava muito mais o que está negativo dentro da gente, né? Ele vai ficar nessa área da amígdala, que é o medo, que é essa área que vai gravar desses momentos que você mencionou, Gabi, do bullying, de ser, né, de alguém rir de você lá na infância, alguém riu de você em algum momento, ou alguém falou alguma coisa, você se sentiu excluída, né? Esses momentos ficam lá armazenados nesse inconsciente na área da amígdala, na área do medo. Então é necessário olhar para isso. A gente precisa olhar para a nossa sombra para trabalhar as dores e conseguir ressignificar essas áreas com muito treinamento. E assim, Elaine, como eu falei antes, pode ser que as pessoas pensem, mas nossa, eu nem lembro do meu passado, nem lembro do que aconteceu. Isso é bem comum eu pegar clientes assim, né? É bem normal acontecer. E tá tudo bem se nesse momento você está pensando isso. Por quê? O importante é você olhar para a tua vida e saber que está tendo dificuldades, né? Você percebe o que está te afetando. Agora, se tem a dificuldade, é porque tem também registros, tá? Agora, dentro do trabalho, isso é plenamente possível, né? De ir abrindo e trabalhando, as coisas começarem a vir à tona. Então, o importante é você olhar e dizer, não, eu não tô legal, a minha vida não tá boa. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou continuar assim por quanto tempo? Quanto tempo eu vou permanecer num relacionamento tóxico ou não tô feliz e continuo? Quanto tempo eu vou estar numa carreira infeliz? Eu vou estar... Por exemplo, outro dia procurou uma pessoa que o pilar dela era o profissional, que ela não estava bem profissionalmente. Ela sabia que ela poderia avançar muito mais se ela conseguisse se falar, se ela conseguisse se vender, né? Se ela conseguisse expor as ideias dela, ela podia estar num nível muito maior e ganhando muito mais. Por quê? Porque ela se sente insegura, né? Essa pessoa se sente segura. Então, gente, tem o porquê você ter essa insegurança, tá? Não se cobre, não fique, meu Deus, por que eu sou assim? Talvez você não está 100% consciente do que te afetou, mas algo te afetou. Então, a coisa sabe, se acalme em relação a isso. Mas faça algo também com isso, tá? Só contando um pouquinho para eles, Lene, que assim, às vezes as pessoas me veem de, ela é bonita, ela tem uma autoestima boa, isso e aquilo. Só que, gente, é uma questão de construção. Lá no meu passado, vocês não vão acreditar. Na escola, na adolescência, eu me achava ridícula. Sabe o que é ridícula? Aquela menina assim, ó. Eu era totalmente tímida, fechada. Tanto é que eu falava assim, eu nunca vou ter alguma profissão que eu tenha que me expor. Sabe aquela criança que fica num casulo, que tem até medo de erguer a mão na sala de aula e dizer presente, tô aqui, né? Quando chamavam o meu nome. Então, gente, eu era assim, para apresentar trabalho, nossa, eu ficava uma semana suando já em casa só em pensar, quando eu tinha que apresentar, né? Então, eu fazia todo o trabalho dela para os meus colegas. Na faculdade foi igual. E eu fui fazendo curso de dicção e oratória e a situação não mudava. Eu dizia, mas o que tem de errado comigo? Por que as outras pessoas conseguem e eu não, né? Aparentemente, eu queria, como eu falei, o tempo todo mudar, né? Eu queria cortar o cabelo, ser loira, morena. Eu nunca estava satisfeita, sabe? Eu queria fazer cirurgia. Eu olhava para mim e me colocava mais defeito do que qualidade, sabe? Parecia que o meu defeito era gigante, né? E as pessoas falavam, nossa, que bonita que tu é, me elogiavam. E eu pensava, nossa, tá querendo só me agradar, né? Da onde já se viu? Então, olha o nível, né? Olha o nível. E aí eu fui crescendo com essa sensação de incapacidade, sabe? De insuficiência. E olha que interessante, na minha adolescência, quando a gente começa a ter os namoradinhos, né? A criar aquele vínculo,
já ali, o que eu ia percebendo, né? E parecia que as pessoas nunca me davam atenção, que as pessoas nunca me aceitavam, que os meninos me rejeitavam, né? Que eu nunca era adequada, sabe? Que eu nunca era, por exemplo, parecida com as minhas colegas, né? Aí eu olhava e pensava, nossa, como elas são lindas, como isso, como aquilo. Ou seja, eu vivia me diminuindo, né? Eu me colocava assim num cubinho de gelo e a sensação que eu tinha era de ficar assim quietinha. Eu não quero que ninguém me veja, ninguém fale comigo. Quanto mais neutra eu for, quanto mais nua, quanto menos as pessoas me perceberem, melhor. Muitos anos eu vivi dessa forma, gente, muitos anos. Né? E aí eu fui crescendo, atraindo relacionamentos que, por exemplo, parecia que eu tinha que fazer de tudo para agradar a pessoa, porque parecia que eles nunca me amavam o suficiente, sabe? Eu não me sentia amada, então eu sempre tinha que fazer mais, mais, agradar mais. Deixava de fazer por mim, me sentia frustrada porque eu aceitava coisas que eu não queria, né? Mas para ir na casa da pessoa, para estar lá, eu sempre falava que sim. Eu sempre falava que sim. Mas dentro de mim eu estava lá triste, infeliz, né? Então, percebo que, assim, os sentimentos que eu fui desenvolvendo desde da minha infância, pelas situações que eu fui vivendo, né? Críticas, rejeição com meu irmão. Uhum. Na minha situação, assim, a minha mãe fazia tudo pro meu irmão. Tudo, tudo, assim. Tipo, ele era... E eu, nada, sabe? Eu era aquela que ficava ali excluída, que tinha que me virar com tudo. Não tinha apoio, né? Cresci com uma... não era uma base boa familiar, né? Então, eu fui me desenvolvendo, digamos, sozinha. Né? Assim, nesse período eu tive, graças a Deus, né, que a gente está sempre sendo guiado, sempre sendo amparado. Assim, o Criador, Deus foi me guiando para essa jornada, né, de autoconhecimento, para eu entender o porquê que eu estava nessa família, entender o porquê que a minha autoestima estava assim, porquê que eu pensava e sentia isso de mim mesma. Então, eu imagino que, como eu falei, é uma caminhada, né, que a gente vai tendo, que a gente vai se curando. E aí, até que eu conheci, depois de muitos e muitos cursos da EFT, né? E hoje é o que eu uso nos meus atendimentos, e foi o que mais me ajudou na minha vida, assim, a ressignificar, reprogramar de uma forma rápida. Técnica incrível. Então, assim, tudo é possível de mudança, tá? Independente da vida que você está vivendo agora, independente do pilar que for, é possível a gente mudar. Mas para isso a gente tem que escolher, a gente tem que ser responsável pela nossa vida. A gente tem que se comprometer e ser verdadeira com a gente mesmo. Não só com os outros, né? Com os outros é claro que é importante, mas com aquilo que você sente, com aquilo que você está vivendo, né? Porque senão é passar a vida se anulando, sabe? Para muitas coisas. Né? Sendo o que os outros gostariam, né? Aquelas lembranças que tivemos na infância vão criar padrões repetitivos também. E se nós vibramos na rejeição, na falta de acolhimento, o que acontece? Até a gente se curar, essa situação vai se repetir na nossa vida. Sim. Porque estamos vibrando ainda esse sentimento de vazio, das nossas faltas, né? O que é um relacionamento? São nossas faltas. Então, primeiro a gente se aceitar, porque qualquer situação que acontecer hoje, um relacionamento que não deu certo, o teu cérebro, as tuas crenças reforçam todos aqueles momentos que tivemos no passado, na infância, na adolescência, de que, realmente, viu só, eu não sou realmente, não sou bom o suficiente, reforçam crenças, né? Todos os tipos de crenças. Eu não sou bom, relacionamento não é para mim, dinheiro não é para mim, não nasci para ser próspero, enfim, N crenças que só vão se reforçando devido àqueles momentos. Então, uma coisa muito importante é a gente se aceitar e evitar comparação. Muitas pessoas se comparam e isso baixa muito a autoestima. Se eu estou me comparando com o outro e ver, fulana começou a namorar, está conseguindo emagrecer, está prosperando no trabalho e eu não, né? Isso reforça a minha crença, baixa a autoestima. Então, hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas andam se comparando demais e tem feito muito mal para a autoestima.
Porque a comparação, cada um é único, você deve descobrir o seu propósito, a sua essência, viver a sua verdadeira identidade. Porque cada pessoa é uma pessoa, então evite se comparar. A comparação só gera frustração. A única pessoa, Lene, que a gente tem que se comparar é com a gente mesmo dia após dia. No seguinte, né, que eu percebo. Eu tô melhor que ontem? Eu tô avançando? Como eu estou? Entendeu? Então, isso acaba nos impulsionando para que a gente possa ser melhor, né? Mas com a... não eu me comparar com a Lenita, eu me comparar com a outra profissional. Não, porque cada um tem a sua verdade, tem a sua vida, tem a sua história. E cada um está no nível que tem que estar vivendo, né? Porque realmente vai me fazer muito mal você ficar me comparando, né? Então, é me comparar comigo mesmo. O que eu estou fazendo por mim? Eu estou melhorando? Como é que está essa semana em relação à semana passada? O que eu estou fazendo de diferente por mim? Eu estou me cuidando? Eu não tô. Então eu vou começar a olhar mais para isso. Eu vou ir para academia, sei lá, eu vou fazer alguma coisa que me faça bem, né? Eu vou começar a ler mais. É se comparar com isso, né? No sentido de me impulsionar a ser cada dia melhor, a melhorar cada vez mais. Porque a autoestima é uma química também, né? É liberar essa química através de exercícios, cuidar da alimentação, liberar essa química de bem-estar, de neurotransmissores que gera no nosso corpo. Então, quanto mais eu tiver essas químicas, né, liberadas, mais eu vou me sentir bem. Vai me causar a sensação de bem-estar e elevando a autoestima. Acho que a autoestima, ela está em todas as áreas, está relacionada a tudo que a gente faz, ao que a gente é. E por isso que ela é muito relevante, né? É a primeira coisa para a gente ter alguma coisa, para a gente viver a nossa verdade, é trabalhar esse primeiro quesito, que é a autoestima. E assim, gente, para vocês que estão nos ouvindo, realmente é o primeiro quesito. E por isso que eu sou apaixonada por esse tema. Por isso que eu venho me desenvolvendo há tantos anos, né, com aquela vida totalmente fracassada, para que, digamos, eu me tornei e sou muito grata a isso. É claro que a gente sempre vai desenvolvendo, aprendendo, né? Eu tenho muito essa, sabe, humildade de dizer, poxa, eu tenho que aprender com todas as pessoas à minha volta, com todas as pessoas. A gente está sempre em aprendizado, né? Só que também nos pontuar no sentido, poxa, eu consegui algo, eu melhorei mais do que eu estava. Uau, parabéns para mim. Sabe? Continuar avançando. Se validar, né? Essa validação. E eu sei que nos validar é algo que a gente busca, primeiramente, aonde? Nos nossos pais. O reconhecimento, a validação, o amor. Então, só a partir disso, se você passou por situações das quais a gente comentou, você sabe que de alguma forma afetou sim a forma como você está se vendo, está se enxergando, está se sentindo, tá? Então, existem profissionais que nos auxiliam, né? Existe uma caminhada aí de autoconhecimento para trabalhar essas questões, né? Que mais que é importante? Uma coisa também, gente. Olha só, por mais que a gente esteja falando tudo isso assim de uma forma com muito estudo, né? Tanto eu como a Lenita, assim, eu sei também o quanto ela estuda, o quanto a gente se forma, né? Se dedica, avança assim na nossa vida. Mas tem algo, gente, que está totalmente atrelado à nossa autoestima e que a gente não pode deixar passar despercebido, tá? Que é tão simples, só que a gente esquece. Que é a nossa conexão espiritual. Porque, primeiramente, nós somos espírito e matéria. Então, todo esse poder que a gente está falando agora, né? De me empoderar, de me sentir capaz, de me sentir merecedora, de me sentir forte, de avançar na minha vida. Gente, tudo isso vem também do nosso poder divino, de quem nos gerou, de quem nos criou. Então, tenham fé, acreditem, tá? Porque quando vocês acreditam, quando vocês fazem as orações de vocês, quando vocês estão no caminho certo, Deus, quem nos criou, vai mostrando os caminhos que a gente tem que percorrer. Os profissionais que precisam chegar até nós para que a gente possa se curar. As pessoas que precisam vir na nossa vida para que a gente possa ressignificar as nossas feridas, trabalhar as nossas feridas. Então, não tem como a gente fugir desse pilar que, para mim, digamos,
Essencial. Tá? Essa conexão com a tua fonte, com a tua essência, com a tua fé. Esse é o principal, tá? Porque o resto a gente vai... Os caminhos vão sendo abertos. A gente está o tempo todo sendo guiado. O tempo todo, se você estiver atento. Então, eu acho que isso é fundamental trazer aqui, Lene, para eles. Fundamental, porque essa conexão que vai gerar um direcionamento para a nossa vida, vai nos dar um norte, né? Se eu tiver com a minha conectada com a fonte, né? Com a fonte criadora, né? Eu consigo ter direcionamento e discernimento, clareza mental, consciência, que tudo vem da espiritualidade. Não é que nós não vamos ter dificuldades. Agora eu tenho fé, então tudo vai... Não, gente, porque cada um de nós, nós estamos aqui para evoluir. Então vai apresentar situações, mas quando você tem esse direcionamento, quando você acredita, quando você faz o que tem que fazer, cada vez a tua vida vai expandindo, vai ficando melhor. Né? Então, sabe, acreditem, façam as ações. É isso mesmo, ó. Temos que ativar a autoestima espiritual também. É muito bom, é autoestima espiritual, que é a espiritualidade como um todo, né? Bem colocado, porque não é só autoestima externa, autoestima física, autoestima do físico. A autoestima espiritual é essencial da fonte. O poder, na verdade, vem disso. O nosso poder... Claro, é o magnetismo, né? E esse magnetismo é a nossa essência invisível. Física, a autoestima da nossa do físico, a autoestima espiritual essencial da fonte. Dê uma olhada. A minha Siri tá falando aqui. Viu? Ela concordou com ela. Concordou, tá falando da espiritualidade. E outra coisa também que eu quero pontuar que é importante do que você falou, Lene, é o seguinte, eu sei que muitas pessoas não têm como é que eu vou falar? Talvez não percebam tanto esse quadro emocional, né? Que é tão importante perceber, assim, que padrões emocionais eu venho repetindo na minha vida. Poxa, de novo eu tô sentindo isso? De novo essa situação na minha vida? Porque, gente, ali é que tá a tua grande cura. Ali é que tá o que você precisa ressignificar, o que você precisa mudar. Vou trazer mais um exemplo meu. Eu percebia que, assim, caramba, eu terminava um relacionamento, né? É que ele não me dá atenção, ele não me ama, eu tenho que fazer sempre tudo, sabe? E aí, beleza. Terminava um relacionamento, né? Agora vai vir uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, eu não aceito mais isso. E quando via aquele padrão, continuava. E mais uma vez a Gabriela lá se sentindo o quê? Insuficiente, inferior, me comparando, tá? Então, assim, a vida vai trazendo situações que quando você percebe de novo, eu tô lá vivendo isso da mesma forma. Com outra situação, com outra pessoa, com novos acontecimentos, mas o teu sentimento é aquilo que você já sabe, aquilo que você já sentiu. Ou aquele vazio, né? Tem uma coisa que não tá... Parece que não está preenchido, parece que falta algo e você nem sabe bem o que é. Isso também é bem comum acontecer nas pessoas, tá? Então, nós precisamos nos conhecer. Seja verdadeiro com você. O que você percebe nos seus relacionamentos, na tua carreira, no teu dia a dia, com você mesmo, que você está repetindo há tanto tempo. Ali é que está a grande chavezinha para que a gente mude, ressignifique algo, né? E claro que cada pessoa vai ter a sua história, vai ter as suas questões, né? As experiências que viveu, mas tudo é passível de mudança. Se você tem aquilo que nós falamos, a fé, se você acredita na tua existência, se você sabe que está sendo guiado. Então, só de aí você... tu entrega, tu confia, né? Tu aceita e agradece. Isso. Por exemplo, ó, eu acordei essa semana passada, né? Tu viu que eu fiz aquele post, que pra mim foi tão forte, sabe? Eu normalmente tenho os meus mantras, assim, as frases que eu faço e que eu sinto na semana, né? Então, por exemplo, eu pedi Deus, Criador, Fonte, como cada um queira chamar. Coloque nas minhas pessoas as pessoas certas e afaste as pessoas que não me acrescentam. Muito bom, pessoas, sabe? E aquilo eu comecei a semana assim, ó,
sabe, gente? E as coisas vão guiando, vão acontecendo. E aí a gente começa a aceitar, porque às vezes a gente quer forçar uma relação, a gente quer forçar uma amizade, a gente quer forçar que a pessoa, ai, nossa, desagradei a pessoa. Não, deixa fluir. Às vezes tudo está sendo direcionado para o teu melhor. Quem tiver que ir, vai. Quem tiver que ficar, fica. Mas para isso você tem que escolher, entendeu? O quanto é importante a gente dar um comando, a gente direcionar aquilo que a gente quer. O que não faz mais sentido, né? Saber dizer que não. E é interessante a nossa mente, porque às vezes aquela falta, aquela rejeição, aquele sentimento que eu senti, fica naquele ciclo de autossabotagem, aquele looping, né? E eu vou entender que eu preciso, é viciante essa falta, esse sentimento de rejeição. Eu estou falando isso por mim também, pelas minhas experiências. Aquela rejeição que a gente sente reflete em relacionamentos. Eu preciso daquela rejeição para que gere o sentimento de alguma química, para que eu me sinta amada, porque aquela criança se sentiu amada daquela forma. É uma busca inconsciente, na verdade, né? Da falta. Uma mulher que busca se relacionar com um homem que te ame muito, que te faça bem. Só que aí você tem esse padrão de insuficiência, né? E o que vai acontecer? O teu radar inconsciente já vai atrair, você vai se conectar exatamente com aquele homem que faz você se sentir insuficiente. Ou ainda, quando vem um homem que te ama, que te valoriza, que dá tudo que você quer, ai, mas a química não bateu, não sei, não ressoou, não senti que é com ele. Por quê? Porque tem que validar o que você já conhece, aquilo que você sentiu a vida toda. Ali você vai se conectar, entendeu? Então, primeiramente... Não, e tem muitas pessoas assim que ficam só na falta. É na falta que preenche. Sim, porque, né? Inconscientemente. É o que ela reconhece dentro dela, né? É o que ela reconhece. A gente vai manifestar, a gente vai atrair, a gente vai se conectar com aquilo que a gente reconhece em nós. Então, se você tem esses padrões, você vai atrair pessoas dessa forma, né? Você vai ter, às vezes, ali. Então, por isso que a mudança sempre é com quem? Conosco, primeiramente. Se eu quero melhorar meu relacionamento, se eu quero melhorar minha vida, se eu quero... Primeiro, eu tenho que melhorar internamente a mim. Melhorar as minhas experiências, ressignificar meus pensamentos, tudo isso que a gente foi falando. Porque assim eu vou conseguir me amar mais, eu vou conseguir me aceitar mais, eu vou parar de buscar aprovação sempre externo. E aí, tudo vai fluindo, né? Com esse poder, uau, que show, a vida tá acontecendo, a vida tá fluindo, né? Então, é esse empoderamento que eu falo, né? Não é empoderamento de, nossa, botar um salto. Não que isso não nos faça bem também, né? Eu adoro colocar um salto, me sentir, acordar com uma roupa bonita, me maquiar, adoro me maquiar também. Nem sempre, né? Mas normalmente eu gosto. Mas não é isso, gente. Sabe? É aquela força interna que precisa vir de nós. E viver a nossa verdade. Se para mim usar um salto não é a minha verdade, eu vou estar forçando a minha essência. E não vai fazer parte da minha autoestima, porque vai ser só o frasco. Não vai ser a essência, né? É Slane que eu conheço e que elas gostam de andar de calça de moletom e tênis. E elas são empoderadas, elas são fortes, porque elas sabem da essência dela, da verdade dela, ela está sendo verdadeira com ela mesma. Ela está bem, entendeu? Então, é por isso que eu falo que não é só no externo. Normalmente, né, por exemplo, como eu gosto de me maquiar, gosto de me arrumar, é uma coisa que me faz bem, né? Então, eu tenho que seguir isso. Eu tenho que seguir a minha verdade. Sim, porque também ela vai auxiliar na autoestima, a tua autoimagem, né? Mas não é o ponto, quesito principal. E muitas mulheres também têm o seguinte reflexo. Quando elas não estão bem, quando elas estão tristes, depressivas, desanimadas, elas têm uma tendência a não cuidar do cabelo, da roupa. Ai, mas eu não tenho vontade, eu não tenho vontade, sabe? Então ela fica nessa sensação, ou seja, tem alguma coisa que não tá legal com ela, né? Então é importante ter esse parâmetro, assim, porque cada uma se conhece, né? Pode ser que ela foi assim, ou pode ser que ela tá tendo um momento que eu não tô bem, eu tô me sentindo relaxada, eu não tô cuidando de mim em nenhum sentido. Então, opa, peraí, ligou um alerta aí. Né? Claro, porque assim, como existe o Feng Shui, tudo é energia. No ambiente, a colocação de móveis, de objetos, o nosso corpo é o nosso templo. Então, as cores, né? A cromoterapia, que vai criar toda uma energia
de autoimagem, da nossa personalidade também, e vai refletir na energia e na autoestima também, né? São pontos que ligam um com o outro. Desde que você tenha... O que é uma autoestima? Se sentir segura, ter conexão mental, inteligência, saber que você é uma pessoa de essência, trabalhar a tua personalidade. Então, tudo isso vem primeiro desse externo. Conhecer os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, né? Então, Os nossos defeitos, isso, nossas qualidades, quem eu sou, quem você é realmente, o que você vai deixar, né, para esse mundo, quais são as suas qualidades, o seu legado, tudo isso é autoconhecimento e autoestima. Isso. E aí o que acontece? Quanto melhor eu estiver, mais eu vou conseguir fazer boas escolhas no meu dia a dia, né? Vou ter. E a minha vida tende a ficar cada vez melhor, né? Quanto mais eu tô bem comigo mesma, é um reflexo do externo. É só um reflexo, gente. Tudo que acontece na nossa vida é um reflexo de como nós estamos internamente. Tá? Sim. Então, às vezes é difícil, né? Porque no passado, se eu pegar o meu passado, nossa, eu tô um lixo por dentro. E é engraçado, né, Gabi, que a gente acredita, a nossa mente, como ela é condicionada, se num relacionamento tu ouviu, ai, você tá muito gorda. Como a nossa mente é condicionada, aquilo ali vai te deixar, né? Vai ficar, vai se transformar às vezes Olha que interessante isso que você falou. Eu vou trazer um exemplo atual, tá? Foi faz uns 10 dias, eu acho, talvez. Nós fomos sair à noite, né? Eu e o Felipe, meu noivo. E aí, eu sou bem assim, eu gosto de colocar a roupa que eu quero, sabe? Eu não tenho muito assim, será que eu tô bonita? Será que eu não tô? Eu, normalmente, assim, o que eu acho que eu tenho que colocar, eu coloco, né? Aí, coloquei uma roupa e aí, quando ele me viu, assim, ele falou, nossa, que roupa é essa? Como é que ele falou? Tu parece um Smurf. Pronto, a tua mente já não sabe mais o que é real, o que tu acredita. Eu tava toda de azul, né? E aí eu olhei assim, tipo, pensei, poxa, eu me maquiei, sabe? Tava me sentindo tão linda, bonita, assim, gostando. Aí ele me olha e fala aquilo e ainda dá risada, né? Mas por que eu tô falando isso, gente? Porque se fosse em outro momento da minha vida, se fosse em outro momento, quando eu tava lá com uma autoestima mal e tal, eu ia pegar, voltar, tirar a roupa, me sentir mal, ia sair meia de burro, ia ficar triste, ia estragar o nosso jantar, tudo isso ia acontecer, tá? Agora, não, quando ele falou de eu fiz assim, inclusive, Você não gostou? Eu falei. Aí ele riu de novo e eu disse, mas eu tô me achando linda, eu tô adorando como eu tô. E aí, tá aí, autoconfiante. Isso aí. Então, assim, sabe, às vezes a gente fica, se outra pessoa não me aceita, se a outra pessoa não gosta, eu me destruo, né? Eu desabo. Então, não. Perfeito. Isso é colocar em prática o que tu faz. Eu tô me amando, pronto, né? Tô linda. Eu tô me achando linda. Se tu não tá, eu vou fazer o quê, né? Agora, quando a gente não tem autoconfiança, não tem segurança, eu vou acreditar no que o outro tá me falando. Sim. Então é importante o autoconhecimento. E aí, por exemplo, vamos, né, voltar e retroceder lá para a infância. Vamos supor que você ouviu muito dos teus pais. Sei lá, que você não era inteligente, que você não fazia as coisas certas, que você nunca estava bem vestida, que sei lá, entendeu? Sempre com críticas. Ou seja, foi o quadro que eu tinha no passado, né, de várias coisas que eu vivi, mas que isso me afetava. Então, por isso que vinham as pessoas do externo, por exemplo, outro exemplo. Quando eu comecei a fazer as minhas lives, olha que interessante, né, no meu trabalho. E aí eu era meio engessada, assim, eu não falava meio solta, porque eu ainda tinha medo da rejeição, né? Eu ainda tinha medo da rejeição. Não falava com convicção. E aí eu lembro que o meu irmão um dia veio me criticar e falar assim, que eu parecia uma radialista falando, né? Nossa, gente, eu paralisei por meses. Eu não fiz mais vídeo, eu não fiz mais nada. Sim. Porque eu fiquei me condenando. Nossa, que pessoa ruim, olha só, ninguém
tá gostando do que tu tá fazendo, tu tá sendo zero à esquerda, entendeu? Nossa, Então, o quanto isso é importante, o quanto é importante a gente estar com essa base bem estruturada, porque daí nada vai te afetar, independente do que as pessoas vão. exatamente. Não é os outros que vão, às vezes, porque o outro, às vezes, só está projetando o que está dentro dele, está incomodando dentro dele, está ressoando, né? Então, eu sempre falo, observa o que o outro está falando, eu corrijo em mim o que me incomoda no outro, que eu estou olhando no outro. Então, às vezes, não é uma imagem da gente, é a imagem de si mesmo, né? Então, se tu tá com essa base, com essa estrutura, com esse pilar estruturado, nada vai te abalar. Tu vai ser inabalável, vai ser protagonista da tua vida, autorresponsável, não vai deixar que nada te afete. Exatamente. Mas tu precisa primeiro estruturar essa base, esses pilares. Não tem que aí eu sou linda, eu sou inteligente. E é interessante também trabalhar com afirmações, né? Essas técnicas EFT e as técnicas que a gente trabalha com muita afirmação para treinar, olhar, ressignificar, olhar sombra, olhar dor, ressignificar. Eu sou, né? Eu sou merecedora, eu sou feliz, eu sou bonita, tá tudo dentro da gente. Basta a gente relembrar o que a gente é, que a gente esquece. Eu concordo plenamente com essa questão de fazer afirmações e tudo mais. Só que a minha própria experiência foi essa, né? Que eu tentava fazer, é como se eu estivesse colocando algo ali e não era tão verdadeiro, entendeu? Eu não sentia que aquilo era verdadeiro. Então, na medida que eu fui liberando esse negativo do meu passado, sabe? Ressignificando isso, em paralelo com as afirmações, né? Sim, não só. Ressignificar na prática, nas experiências. Agora sim, sabe? Cada vez foi ficando mais verdadeiro, mais fácil de eu falar. Mais fácil de eu sentir. Você falar e você não sentir, não tá com incongruência. Não tá em congruência, é verdade. Tu tem que sentir essa química dentro de ti ser liberada, nessa vibração também. Então, né? Com congruência, com coerência mesmo. Foi Foi isso também que começou a me transformar, quando eu comecei a sentir mesmo dentro de mim, e só vai melhorando meu potencial, saber o que eu sou. Mas é um longo trabalho de autoconhecimento e constante, né? E a gente sabe como terapeuta que isso é constante, que não é da noite para o dia. É a vida inteira construindo essa autoimagem e essa segurança. Hoje eu já tenho muito mais segurança. Quando eu comecei a fazer lives e falar também em público, eu não tinha segurança em mim. Porque eu sempre estava pensando na crítica, em ser julgada, como eu já fui muito julgada e criticada. O que os outros vão achar que eu estou falando, né? Mas, na verdade, a gente, quando entende que eu estou me julgando, que a cura vem de dentro, o outro só tá ali projetando e se auto-julgando, né? E aí a gente entende tudo, né? Fica muito mais leve. A gente tá aqui se expondo e falando das nossas experiências sendo verdadeiras. É bem isso, né? A gente tem que ser verdadeira com a gente mesmo. E até hoje, na verdade, né, o pessoal que está nos ouvindo, até hoje, quando eu entro para uma live ou vou fazer uma palestra, amanhã também eu vou fazer, eu fico tensa, sabe? Porque é algo novo, assim, nos desafia, né? Então, isso é para nossa vida. Qualquer desafio vai fazer com que a gente saia da zona de conforto, é normal. Agora, o problema é quando aquilo te paralisa ou você fica, sabe, uma sensação tão ruim que realmente você estagna, né? Estagna. Sim, a gente entra daí, se a gente não tomar uma atitude, tu vai entrar para aquela zona primitiva, para a zona de conforto. Então, é preciso se mover, ter coragem para estar enfrentando e sair desse piloto automático, né? Se desafiar. Eu acho que ter autoestima também é se permitir viver novas experiências, se permitir fazer coisas novas, né? Trabalhar a tua coragem. Independente do medo, vencer o medo, né? Transcender esse medo, essa culpa e enfrentar desafios e obstáculos. Se permitir viver experiências, né? Coisas novas. Vai ter, né? Mas vai com medo mesmo. Essa é a minha metáfora. Vai com medo mesmo. Vai. Se joga. Se ter autoestima é se jogar, né? É viver, é se permitir, é fazer
É se jogar porque você tá confiante que vai dar certo, né? É saltar de paraquedas, tu sabe, tu tem confiança que tu vai chegar lá. Às vezes, na verdade, tem a questão do nosso racional com a intuição, né? Que as pessoas confundem bastante isso, né? Uhum. Eu decidi fazer alguma coisa, me disse que eu não vou, então tem isso também, né? Para distinguir. E eu acho que cada um vai encontrando o seu formato, né? De Sim, entender porque não existe regra. Uhum. o que é a intuição para você e o que é a tua mente ali pegando, né? Te sabotando. O que é do cabeção e o que é do coração, né? O que está sendo emocional ou crença, ou padrão, ou o que está te limitando, né? Distinguir cada caso, cada situação. E aí, quanto mais a pessoa estiver conectada com essa fonte que eu falei, quanto mais fé, quanto mais centrada você estiver, os caminhos vão sendo abertos. Tá? Essa é a mensagem final. Quanto mais conectada você estiver com a tua verdade, quanto mais conectada você estiver com você, mais os caminhos vão sendo abertos. Acredite. Perfeito. Peça. Perfeito. Sabe? Peça. Então, eu acho que aqui a gente encerra, né, Leni? Tem alguma dúvida que o pessoal talvez queira fazer, ou tem alguma pergunta, talvez, que não ficou assim, tão Isso, clara? deixar o Instagram da Gabi, né, que é Ame-se Mais, Gabriela Ame-se Mais, depois a gente deixa ali o link, o teu Insta, para qualquer dúvida, pode chamar no direct. E, nossa, Gabi, a gente tem que fazer mais lives e é um assunto que a gente pode falar por muito tempo, assim, né? Coisa para abordar. Ame-se mais, né? Cada dia mais. Esse é meu lema, né? Mas por que eu trabalho com isso? Porque eu não me amava, né? Então foi toda uma caminhada, né? Por isso que eu estou aqui hoje para poder auxiliar quem chega até mim, né? Isso, também... e por que eu estou gostando de trabalhar tanto isso? Eu acho que quando a gente começa a ter e criar começa interno, né? Porque eu comecei a trabalhar e desenvolver isso em mim. E cada dia mais. Cada dia eu me sinto mais confiante, com mais autoestima e ser, né? Isso. Conectada nessa conexão. E aí a gente consegue ajudar as pessoas. Se eu não tiver autoestima, eu não vou conseguir ajudar. Tá aqui ajudando. Não vou estar vivendo a minha verdade, né? Congruente. Então, cada vez mais eu quero desenvolver e trabalhar isso. E você fez parte da minha trajetória, da minha história para chegar até aqui, né? Só gratidão. Eu é que agradeço pela tua E super recomendo porque foi excelente, assim, olha, trabalhou muitos bloqueios, uma autoestima assim que já estava bem, né, cheia de crenças e padrões e desconectada. Então, foi o meu caminho, assim, foi uma trajetória essencial na minha vida. Só te agradeço como amiga, como pessoa, como terapeuta, por estar no meu caminho. E isso também é uma conexão divina que eu acredito, né, que isso são reencontros e estamos relembrando mesmo o que estamos fazendo aqui, né? E se reencontrou nessa jornada. Isso aí. Porque um vai ajudando o outro, né? Uma pessoa vai auxiliando a outra. Então, primeiro, se eu tô aberta, eu vou me conectando com as pessoas certas, como eu falei, né? Para aquilo que eu preciso. Então, se permita, tá, gente? Você tá aí vivendo dificuldades, se permita se abrir, peça, sabe? Tenha uma conversa aberta, um diálogo aberto, abra o seu coração, peça para que Deus te mostre o melhor caminho, para que pessoas venham te auxiliem, sabe? Então, lembre que tudo é uma caminhada, né? E a gente vai se reencontrando, a gente vai... As pessoas vão aparecendo para que a gente realmente possa evoluir, tá? Então, confie. Confie, às vezes um não para o outro, sim para si, evite se comparar, né? A aceitação é eu me amo e me aceito, né? Profundo e completamente, né? Incondicionalmente. Eu gosto muito disso. Pelo que eu sou e pelo que eu não sou. Ainda. Gabi, eu te agradeço muito. Alguma dúvida, alguma questão aí? Alguém que concordo? Eu tenho overdose de autoestima. Que maravilhoso isso. Tá. Se alguém tiver alguma pergunta, não? Mas eu acho que é isso. Para mim não tá aparecendo as perguntas. Ah, não tá? Não. Ah, tá. Não
tô vendo. Mas você vai salvar essa live, né, Aline? Sim, e vai para o YouTube também, eu já te encaminho ela. E, né? E depois a gente... Foi um prazer, né? Estar aqui contigo. Você é uma pessoa sempre de essência. E também tu me inspira muito, tá? Não tô falando aqui porque a gente está ao vivo. Tu sabe muito disso, né? Que a gente conhece as nossas sombras, as nossas dores e as nossas, né? Então, tu é uma motivação, uma inspiração para mim, para minha vida. Principalmente em tudo, pelo que você é, né? Pelo que tu é, pela autoestima, pelo teu amor, que é magnética. Isso é magnetismo. Exato, mas é isso o que é da minha verdade, né? É como eu falei antes, da gente ser verdadeira com a gente mesmo, da gente seguir, estar centrado, da gente, sabe, estar nessa caminhada, saber que o poder vem de quem nos criou, né? Então, quando a gente... As pessoas sentem, né? Então, eu fico muito feliz em ouvir isso de ti. Sim. Agradeço demais pela live, pela tua pessoa, pelo teu trabalho, por tantas pessoas que você auxilia. Eu acho que a gente está aqui em prol, né, de algo muito maior do que a nossa própria existência. Assim, a gente primeiro se cura, a gente primeiro evolui e a gente vai fazendo isso também em paralelo com as pessoas que chegam até nós, né? Não é por nada terapeutas, né? Porque a gente também precisa dessa cura, né? E que assim seja, né? Que a gente possa aí contribuir para a humanidade. E agradeço. Contribuir, e assim, canalizar essa energia quando a gente já tem, a gente consegue canalizar e compartilhar. Que a gente possa ajudar muitas pessoas, contribuir com muitas pessoas que precisam, né? Gabi, tu tá trabalhando, atendendo também online, né? Eu só tô atendendo online. Eu só tô atendendo online. Sim, nos cursos, perfeito. Maravilha. Conexão São Paulo, Floripa. Tô te esperando aqui, tá? Gratidão, Gabi, e saiba que tu tá aqui, apesar da distância. Na distância é só física. Quando a gente está conectado pelo coração, não tem distância. Sempre. Então, obrigada. As perguntas podem fazer depois, se alguém tiver, né? Estamos abertas, só entrar. Se quiser compartilhar alguma coisa comigo, fiquem bem à vontade, tá? Tá bom, então. Tá bom, então. Um ótimo Até mais, dia. então. Ótimo dia para nós. Um beijo. Semana também. Beijo. Beijo. Coração. Tchau. Tchau.